Olá pessoal, bora para mais um vídeo aqui. Hoje a gente vai estar falando sobre a biblioteca Pandas. E bom, antes da gente começar, vamos relembrar um pouco da cultura e objetivo aqui do canal, que é te ensinar a usar a biblioteca e a documentação de forma independente. O foco aqui nunca vai ser nos códigos em si, mas como que funciona, como que você pode se aprofundar. Tanto que a gente quer sempre incentivar o estudo de aprofundamento. O que seria isso? Ler livros, ler documentações, artigos, ver análise de profissionais mais experientes. É sempre muito interessante você dar uma olhadinha em como que um profissional um pouco mais experiente trabalha e adequando ao seu estilo, sabe? Você ler documentações, você ler artigos, sempre vai ser benéfico, principalmente para o seu aprofundamento dentro de uma linguagem ou dentro de qualquer outro conhecimento. Isso não seria limitado só a linguagens de programação, só a bibliotecas. Isso aqui vai para todo tipo de conhecimento. Você ter um estudo de aprofundamento te deixa muito mais preparado para o mercado. E esse vídeo aqui vai ser uma apresentação da biblioteca. Para de fato ter um aprofundamento em pandas, assim como eu falei sobre aqui, é você ler o livro. É interessante você ler livros sobre, é interessante você ler documentações, ver artigos. Aqui de fato eu vou estar te mostrando os funcionamentos mais básicos das bibliotecas, o que ele é, como que funciona, onde você pode buscar este tipo de conteúdo, onde que você pode buscar mais conhecimentos, certo? Te tornar um profissional independente, um profissional autossuficiente. Perfeito? Então vamos para o que é o Pandas? Bom, ele é uma biblioteca do Python, linguagem de programação Python, que tem o objetivo de manipulação e análise de dados. Quais são as vantagens? Por que usar o Pandas? Bom, ele é rápido e prático. Ele tem técnicas muito complexas que a gente consegue alinhar com outras bibliotecas com poucas linhas de código. Você consegue fazer coisa, depois que você aprende, você consegue fazer limpeza de dados de forma muito prática, você consegue usar essas técnicas de forma muito rápida, acaba tornando muito mais produtivo o seu processo de análise de dados. E ele é uma biblioteca muito versátil, você consegue usar ele com o Matplotlib, com o NumPy, com o SSPy, com o StatsModels, que são outras bibliotecas muito interessantes para análise de dados. Tem até vídeo aqui no canal sobre Matplotlib, vai ter vídeo sobre NumPy. Então ele tem uma versatilidade, ele tem essa coisa, sabe? E o próprio criador do Pandas, ele indica o uso com outras bibliotecas para justamente complementar a linguagem, perfeito? A desvantagem do Pandas é que ele tem uma curva de aprendizado um pouco maior do que outras ferramentas. Se você está começando nesse mundo de análise de dados, talvez não seja tão interessante assim você já começar no Pandas, no Python, justamente por ter uma curva de aprendizado um pouco maior. Por exemplo, a gente tem aqui no Excel, que é uma outra ferramenta de análise de dados, uma tabela. Veja como é muito mais visual, como é muito mais simples a representação dessa planilha. Você já consegue identificar facilmente colunas, linhas. Já no Pandas e no Python, você trabalha muito mais com códigos, entende? Então, talvez tenha uma curva de aprendizado um pouco maior, que pode assustar um pouco mais do que uma planilha no Excel, por exemplo. Então, para você aprender sobre o Pandas, é muito interessante você saber um básico sobre Python. As estruturas básicas da linguagem, elas vão ser muito importantes para você entender como que funciona a biblioteca, como que realmente se escreve essas linhas de código em pandas, e um básico sobre NumPy. O NumPy ele é muito importante também porque ele é muito usado em conjunto com o pandas, tanto que sempre que a gente importa o pandas, que é a biblioteca, a gente já importa o NumPy junto. Uma vez visto essa parte introdutória, vamos para a nossa prática que vai ser muito mais interessante. Vamos começar aqui com a instalação do Pandas. Para instalar o Pandas, você dá o exclamação pip install Pandas para instalar a biblioteca, ou você pode vir no seu terminal, fazer a mesma coisa, só que sem o exclamação. Vamos entrar no terminal aqui e a gente pode dar um pip install Pandas. Você roda o código e o código já vai efetuar a instalação do Pandas aqui, certo? Fechando aqui, ou roda por aqui no VS Code, ou você dá um Ctrl asterisco no VS Code, que também abre o terminal, é o mesmo que temos aqui, é o mesmo que a gente abriu no terminal lá. Quer ver? Tanto esse terminal aqui quanto esse aqui, eles são a mesma coisa, só que o VS Code ele consegue acessar direto seu terminal. Essas são as duas formas de instalar o Pandas. Importar o Pandas, a gente dá um import Pandas, a biblioteca já está importada. Quando a gente faz isso,
Só que o que é interessante a gente fazer? Para não ter que ficar digitando pandas toda vez para chamar a biblioteca, como a gente usa muitas funções pandas, é sempre legal colocar um SPD, que é um apelido para ele, que assim a gente consegue justamente chamar o pandas, certo? Por esse nome. Eu poderia colocar qualquer nome aqui, comumente a gente digita como PD. Por quê? Porque é o que as pessoas mais usam e é bom acompanhar, né, o que outras pessoas utilizam para a gente ter uma padronização. E junto com o pandas, como eu falei, é sempre importante ter o NumPy. E o NumPy a gente importa dessa maneira. A instalação dele é a mesma coisa que a do pandas, você poderia simplesmente trocar aqui em cima por NumPy. Certo? A gente roda novamente a linha de código. Primeira coisa que a gente tem que aprender é sobre o series. O que é o series? Vamos lá para a documentação do código. A gente pode vir aqui e digitar pandas series. Já logo nessa primeira linha aqui, a gente já tem a documentação do series. O que é o series? O series ele é um array unidimensional, ou seja, ele tem apenas uma dimensão e ele vai ser, se a gente descer um pouquinho aqui, a gente consegue ver como que ele funciona. Perceba, chama um dicionário e passa o series, os dados sendo o dicionário. Vamos entender o funcionamento disso na prática. Vamos passar aqui um valor sendo, vamos colocar A sendo 1, B sendo 2 e C sendo 3. Perfeito? Fizemos a mesma coisa que está aqui, que é a criação de um dicionário. Agora a gente vai criar o nosso objeto series. Então, para criar o objeto series, perceba, ele cria uma variável chamada ser, recebe pd.series, lembra do pd que a gente colocou o apelido? Caso não tivesse o apelido, teria que escrever pandas.series. Funcionaria da mesma forma, porém é muito mais letras para você digitar do que pd. Então, pd torna mais prático. Você passa os dados, ele passou os dados de d e ele passou o index. Olha que interessante. Vamos tentar entender um pouco melhor isso. Vamos chamar a variável series. E aí a gente dá o pd.series. A primeira coisa que a gente tem que passar são os dados. Então a gente passa aqui que os dados vão ser valor, porque os dados aqui no nosso negócio temos dados, o index, o tipo, o nome e outros parâmetros. O primeiro valor que a gente passa são os dados. Passamos os nossos dados. Vamos ver o que acontece se a gente só passar dados. A gente chama o objeto e vai. Perceba, já temos ele montado com o index sendo o A, o B e o C. Por que isso acontece? Porque a gente passou um dicionário para ele. Quer ver? Vamos aqui embaixo e ver o tipo do valor. O tipo do valor é dicionário, tá vendo? Quando se passa um dicionário, ele vai considerar o index como o index do próprio dicionário, que a gente passa aqui. A é 1, B é 2. Então, ele usa esse index. Caso a gente tirasse o valor e transformasse esse valor em uma lista, tá vendo? A gente transformou ele em uma lista. Perceba que o index muda para o padrão. O padrão começa no 0 e vai até o n-1. O que é esse n-1? É o tamanho menos 1. Por quê? Justamente por começar no 0. Perceba, a posição 0 temos o número 1, a posição 1 temos o número 2 e a posição 2 temos o número 3. Perfeito? E o type do valor, como a gente pode ver, vira uma lista. Caso eu passe uma lista, mas eu quero mudar o nosso index, é aí que entra aquele parâmetro index. Vamos ver o que esse parâmetro index vai ser. A gente vem aqui, a gente pode escrever index e passar, ou como a gente está escrevendo na ordem, valor, index, a gente também poderia só passar o index. Eu prefiro escrever para deixar mais organizado e eu vou passar uma lista de valores, porque a gente tem 3, né? Então, vou passar uma lista de 3 valores para representar o index. Vou passar A, B e C. Quando eu rodar o código, a gente vai ter exatamente o A, o B e o C no nosso index. Perfeito? O dtype, que a gente tem lá também, seria para a gente alterar o tipo dos nossos dados. Por exemplo, esse 1 aqui, ele é do tipo numérico. Se eu altero para um tipo string,
O dtype, que antes aqui era um inteiro, ele vira um objeto, compreende? Se eu tiro esse string, ele volta a um int 64. Por quê? Porque os valores são naturalmente inteiros e eles, fazendo assim, eles iriam para strings. Por que esse dtype é útil? Por exemplo, vamos supor que os valores fossem passados entre aspas. Isso tornaria esses valores uma lista de strings e não uma lista numérica, porém são números. Por exemplo, eu vou tirar esse dtype e vou rodar o código. Tá vendo? É um objeto. Isso pode prejudicar, por exemplo, para a gente fazer operações. Se a gente quisesse multiplicar todos os valores aqui, não daria certo. Por exemplo, se eu venho aqui e falo série vezes 2 para multiplicar esses valores, vai dar muito errado, né? Como você pode ver. Série vezes 2, por que aparece um 11, um 22 e um 33 aqui? Porque acontece uma concatenação. O que é uma concatenação? É quando a gente pega uma string 1. Vamos colocar aqui que a string 1, ela vai ser olá, e a nossa string 2 vai ser bom dia. Se eu faço string 2, se eu faço string 1 mais string 2, ele junta a frase, que a gente dá um espacinho só para dar um espacinho aqui também. Ele junta os dois. Isso para qualquer operação, certo? Vamos usar o vezes, assim como a gente usou o vezes lá em cima. Nesse caso não deu certo. Não pode multiplicar uma sequência de não inteiros do tipo string. E aqui deu certo. Olha só que aprendizado novo que a gente acabou de ter. Para esse tipo de coisa aqui, se você usar um mais, string 1 mais string 2, a gente vai ter a concatenação, certo? E é justamente essa a utilidade do dtype, tá? Se a gente quisesse multiplicar por 2, a gente teria que trocar esse object que tem aqui. Como que a gente pode fazer isso em um caso da nossa lista ser de valores de string? A gente coloca o dtype e altera para inteiros. Alterando para inteiros, a gente tem um int 32. No caso, a gente vai querer um int 64. Então, a gente altera para int. A gente altera isso para int 64. Para passar int 64, você tem que passar ele entre aspas, tá? Se você passar ele assim, vai dar erro, tá vendo? Então, passa ele como string, que vai dar certinho. Quando você faz a multiplicação dos dados agora, perceba, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. E 2 vezes 3, 6. Essa é a importância do dtype aqui dentro. Quando a gente quer fazer um tipo de operação, para não acontecer esse tipo de problema, por exemplo, é justamente o que a gente vai fazer. A gente já mudou o index do series, como aqui, né? E a gente já fez as operações também, que seriam justamente as somas e multiplicações. Acabei adiantando isso um pouco. Vamos puxar esse aqui para cá, que é operações no series, e a gente puxa esse aqui do index também aqui no começo, né? Já que eu já fiz a alteração de index aqui. Perfeito? Acessar valores no index é muito fácil também, no series, perdão. A gente digita o nome, Siri. Quero acessar o valor da posição B. Por que valor da posição B? Porque o nosso index, a gente alterou ele para B, certo? Então, se eu quero acessar o valor da posição B, eu tenho o número 2. Só que olha que interessante, quando eu chamei o B, ele me falou que é 2, mesmo o B aqui estando como 4. Isso acontece por quê? Porque eu não agreguei esse valor ao series, correto? Eu não coloquei, por exemplo, Siri é igual a Siri vezes 2. Eu não vou multiplicar, eu não vou rodar essa linha de código, porque, na verdade, eu vou rodar assim. Vamos rodar aqui. Se eu chamar o Siri, tá vendo que ficou 4, 8 e 12? Porque eu já tinha feito uma multiplicação, ele foi lá e multiplicou de novo. Então, a gente roda aqui essa linha novamente para o valor aqui normalizar, tá vendo? 2, 4, 6. Agora, quando eu chamar o Siri B, eu vou ter justamente o valor 4. Se você só chama assim, passa a ser só uma representação visual, não está agregando o valor necessariamente. Assim já agrega. Agora que a gente deu uma geralzona no series, vamos para o data frame.
O data frame a gente vai fazer a pesquisa do zero da mesma forma. Então a gente digita no Google pandas data frame. A primeira biblioteca que aparece é justamente a dele. Vamos ver como que funciona a biblioteca. Temos aqui os parâmetros que ele pode receber, certo? Os dados, o index, as colunas. E aqui mais para baixo a gente tem algumas construções que eles fazem. Vamos tentar entender essa primeira construção. Ele pega uma variável que ele nomeou como D e passa um dicionário com os valores. Aí ele passa o DF, que vai se chamar de data frame. A gente usa muito essa nomenclatura de DF para nomear as variáveis que armazenam o data frame. E ele passa que o data é igual a D, ou seja, dados recebe D, que são esses valores aqui. E quando ele chama df, olha como fica a estrutura. Ela é coluna 1, aparecendo valor 1 e valor 2. Valor 1 e valor 2. Coluna 2, aparecendo valor 3 e valor 4. E isso aqui é o nosso index, 0 e 1. Agora vamos ver aqui exatamente isso. Vamos criar o nosso dados. Vamos passar uma lista, que a gente vai chamar de nome. Vamos passar um nome sendo uma lista de alguns nomes. Vamos passar aqui João, Maria e Fred. E a gente pode passar também uma que chama idade. Vamos passar aqui agora as idades. Precisamos de 3 idades, então a gente vai falar que o João tem 17, a Maria tem 56 e o Fred tem 13. Perfeito? Os dados eles se transformam em um dicionário. Vamos chamar ele, ó, nome, João, Maria, Fred, idade 17, 56, 13. Percebe essa visualização? Eu vou até criar o data frame na próxima linha para a gente conseguir comparar as visualizações. Então vamos chamar pela variável padrão df é igual a pd.dataframe recebendo dados. Aí eu chamo o df. Vamos ver o que vai acontecer. Perceba, ele começa a ser estruturado em forma de tabela. Vê como a visualização fica muito mais fácil, muito mais limpa para a gente? É justamente isso aqui que acontece. Quando a gente cria um data frame, a gente está criando uma tabela em Python. Aí a gente tem totalmente organizado. Aqui temos as primeiras variáveis da primeira coluna que a gente criou, que é o nome. E aqui a gente tem a da coluna idade, com os valores que a gente passou. Portanto, agora que a gente entendeu sobre a criação de um data frame com um dicionário, a gente pode entender um pouco mais o funcionamento dele em si. O que a gente pode fazer com pandas? Qual é de fato o poder do pandas, certo? Vamos chamar mais algumas coisas. Suponha que a gente tenha Renata, vamos passar 5 dados, 6 dados na verdade. Renata, Alan, Luiz, temos 6 dados aqui, passa mais 6 idades, 19, 25 e 24, 26. Roda, temos aqui o nosso dicionário. Roda aqui, temos o nosso. Dentro do pandas a gente tem alguns métodos. O método head, ele vai retornar o cabeçalho. O que seria esse cabeçalho? São os primeiros 5 dados do data frame. A gente chama df.read. Ao rodar, perceba, está indo só até a posição 4. Por quê? 0, 1, 2, 3, 4 compõem 5 dados. Dá para alterar? Dá. Se eu quero um read só de 3, eu poderia passar um 3 aqui dentro. Se eu quero um read só de 2, um 2 e assim por diante. Se eu quisesse um de 100, eu poderia passar um 100. No caso, não tem como passar um de 100, vai aparecer só os valores, porque a gente não tem 100 dados, né? Mas se a gente quisesse ver todos, 6, ou só df, neste caso. O tail faz a mesma coisa, porém, ao invés de ser os primeiros, ele passa os últimos. Ou seja, se eu passar um df.tail aqui, ele vai passar a partir da posição 1, excluindo a primeira posição, porque ele passa os 5 últimos dados. E a mesma coisa poderia ser aqui. Eu quero os 3 últimos dados, ele passa os 3 últimos dados e assim por diante. Tail e o método head. Vamos agora entender como é que a gente pode acessar elementos do data frame. Funciona basicamente da mesma forma que o outro. Já até aparece aqui, olha só que interessante. df, abre a indexação e bota aspas. Por quê? Porque a gente vai chamar uma coluna. Normalmente, né, vai ser uma string, você abre aspas para passar. Se eu passo numericamente,
retorna erro, certo? Porque isso aqui eu estou tentando acessar uma coluna. Então a gente vai acessar a coluna idade. Se eu der só um Ctrl Enter aqui agora, perceba, temos o index e a idade. Muito semelhante a um objeto series, certo? Vamos lá em cima de novo. Olha como é que funciona o series. A, temos o index e 2, temos o valor. E aqui a gente tem a mesma coisa. 0, temos o index, 17, temos o valor. Então, se a gente quisesse multiplicar a idade por 2, conseguiríamos igualmente como a gente consegue multiplicar pelo index. Vamos para uma coisa interessante também que a gente consegue fazer no Pandas, agora que a gente entendeu isso. Eu consigo chamar idade da mesma forma, a coluna de idade, e eu consigo somar todos os valores dessa coluna. Aí eu tenho ponto 156. Olha que interessante. E se eu quisesse uma média dessas idades? Eu poderia digitar ponto min. Eu tenho que a média de idade a média de idade aqui é de 26 anos. Percebe o poder que a gente tem em mãos? A gente consegue fazer diversas operações. A mediana, por exemplo, como a gente tem um valor de 56 aqui, que pode estar influenciando muito no resultado por se tratar de um outlier, neste caso, a gente poderia pedir a mediana, e aí a gente tem uma mediana de 22, que ficaria mais próximo da maioria das idades. Bom, vamos entender na prática a leitura de dados em pandas, né? O que seria essa leitura de dados? A gente tem algumas formas de ler dados, tá? Tanto com o Read CSV e o Read Excel. Eu peguei essa tabela aqui, que é uma tabela de alguns dados da Netflix, que a gente vai ter tanto dados escritos incorretamente, como um homem com N, quanto dados nulos que a gente vai fazer aqui agora para a gente também fazer um pequeno tratamento de dados. Então a gente vai apagar aqui alguns países da Alemanha, dando um delete, certo? Vamos apagar alguns gêneros, dando outro delete, e a gente pode apagar toda uma parte dos dados, dando outro delete. Na verdade, não vamos apagar o ID, não, vamos apagar tudo aqui, dando um delete. Certo? Temos isso. Vamos pegar essa base de dados da Netflix, que está aqui, e a gente vai jogar ela aqui dentro do nosso... aqui dentro da nossa base de dados. Perfeito? Agora que a gente tem a Netflix aqui para a gente poder ler, a primeira coisa que a gente olha é o tipo de base que ela é. Se fosse um CSV, a gente daria um pd.read CSV. Aqui dentro a gente passa o caminho do arquivo. Se isso aqui fosse um CSV, seria netflix.csv. Só que não é um CSV, é um XLSX, que é o Excel. Então, se eu rodo isso aqui, ó, por exemplo, vamos chamar de XLSX, para rodar esse código aqui, e a gente dá um Ctrl Enter, vai dar um erro do tipo Unicode. Por quê? Primeiro que a gente está passando o errado, né? Um CSV não vai ler, né, um arquivo Excel. Então, o CSV já não funciona nesse caso. Mas caso fosse um CSV, você usaria esse comando aqui. Como é um Excel, a gente vai usar o pd.read Excel. Aí a gente passa o netflix.xlsx. Aí sim, a gente tem a leitura dos dados, tá vendo? Em formato, olha só a importância de saber o data frame, né? Aprendemos como é a estrutura básica de um data frame, aprendemos algumas das coisas que dá pra gente fazer num data frame. E olha só, isso aqui é exatamente um data frame, certo? E o que a gente vai fazer? A gente vai nomear essa variável para a gente poder chamar ela na linha de baixo. Então, a gente tem que armazenar o nosso data frame em uma variável que a gente vai chamar de df. df recebe pd.readExcel. Temos o mesmo conjunto, perfeito? Vamos fazer aqui algumas análises rápidas. Limpeza de dados com pandas e análise exploratória. Lembra do read? Aqui a gente tem 2.000 linhas. Então, se a gente não quer carregar todos esses dados para evitar justamente o peso do arquivo, claro que um arquivo de 2.000 linhas talvez não pese tanto, mas imagine um de 1 milhão, 2 milhões de linhas. Daria muito trabalho para você visualizar. Então, é mais interessante visualizar sempre com o read ou com o tail, porque aí a gente consegue alguns poucos, e com isso
não pesa tanto e fica mais fácil de ler. Aqui a gente tem o ID, tem o plano, receita, início, último pagamento, país, idade, gênero e aparelho. Então, o que a gente pode fazer aqui agora? E para a gente ver o poder que é o Pandas e o NumPy trabalhando juntos em um tratamento de dados. O poder do Python como um todo. A gente pode procurar se tem valores nulos dentro do nosso data frame. Quando a gente aperta isso, vai dar um monte de false ou true, caso seja nulo, com esse simples código. Só que para facilitar a visualização, a gente coloca um ponto soma, para a gente somar os valores nulos. Perceba, temos 15 valores nulos aqui, temos 32 valores nulos aqui. Ou seja, com uma linha de código simples e curta, a gente já consegue identificar onde tem valores nulos, que a gente poderia justamente tratar esses valores, certo? Ou seja, vamos aqui nas alterações que a gente fez para a gente entender. Lembra que eu tirei o país, tirei alguns gêneros e temos esse homem escrito com N ao invés de M. Vamos primeiro tratar esse homem aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui, df, na coluna gênero, ponto, replace. O que é esse replace? Ele é o que vai substituir o valor. Vamos lá na documentação. Pandas, replace. Temos aqui, pandas.dataframe.replace. Vamos descer lá embaixo para a gente ver um exemplo prático dele. Olha lá. Ele funciona tanto para series quanto para dataframe, porque ele é um método do pandas. Vamos ver para o dataframe, que é o nosso caso. Ele dá um df.replace e pega valor 0, ele quer que substitui por 5. Entende? Então aqui a gente primeiro passa o que a gente quer. A gente quer que homem com N seja substituído por homem com M. Tá vendo aqui homem com N? Só que isso não aplica necessariamente, tá? No nosso código. Isso não vai aplicar o valor no nosso código. Se a gente rodar, a gente tem a alteração, porém, se eu chamar o df.read aqui de novo, perceba que não tem alteração. Por quê? Porque a gente precisa agregar este valor ao data frame, certo? Como é que a gente pode fazer isso? Aqui a gente tem algumas informações. A gente poderia tirar esse gênero aqui, passar um ponto replace e falar que o df é igual a isso, funcionaria. Ou a gente pode dar uma vírgula aqui e vir aqui nesse método inplace da documentação, tá vendo? Ele é por padrão falso. O que esse inplace faz? Ele é alterar no original. Basicamente é isso que ele está dizendo. O false aqui é que não é para alterar no original. Então, se a gente passa um true no inplace sendo true, roda novamente o código, e aí quando a gente rodar aqui, alterou, tá vendo? Essa é uma primeira das etapas do tratamento de dados. Você vê, se tem alguma informação escrita incorreta, se tem alguma informação que você quer mudar o nome, você já olha aqui. Qual que é o outro ponto que a gente tem aqui? A gente tem que df, a gente excluiu, foi de país, né? Df país, ponto, isNull, ponto, sum. Temos 32 dados nulos aqui. O que a gente poderia fazer nesse caso? A gente pode também usar o replace para substituir esses dados por algum valor, caso seja necessário, ou a gente pode simplesmente dar um df.dropNA com o inplace sendo true. O que esse dropNA vai fazer? Quando eu rodar o código, dá um df, vamos novamente, mesma etapa que a gente fez aqui, df isNull.sum, df.isNull.sum, o isNull tem que ter o parênteses também para o código funcionar, e aí quando a gente faz isso, não tem mais. Por quê? Porque esse dropNA, ele retira todos os dados nulos do nosso data frame. Pontos importantes a se considerar aqui desse método. Tomar cuidado se você realmente pode remover esses dados. O que a gente removeu aqui? A gente removeu países,
né? Essas colunas aqui, elas não existem mais, essas linhas, né, na verdade, elas não existem mais, elas foram removidas. A gente também removeu essas aqui, a gente também removeu essas aqui. Vamos fazer algumas pequenas comparações no que a gente fez. A gente removeu todas essas linhas, mas perceba, elas também nos dão outras informações. Elas nos dão receita, elas nos dão idade, nos dão gênero. E essas colunas aqui que a gente também removeu, elas nos dão a idade, elas nos dão o produto, elas nos dão o país. Ou seja, dependendo da quantidade de linhas que a gente remover com valores nulos, a gente poderia prejudicar o nosso data frame, a gente poderia prejudicar nossos dados. Por quê? Porque temos outros valores. Nesse caso, a gente poderia fazer simplesmente um inplace não, a gente poderia fazer um replace para a gente substituir esses valores aqui do país, por exemplo, por um desconhecido, porque a gente ignoraria essa informação de desconhecido, mas a gente consideraria idade, a gente consideraria gênero, e o mesmo para cá, a gente poderia colocar aqui como outro, e considerar as informações de país, teríamos essas informações, não teríamos retirado essas informações, certo? Então, vamos fazer exatamente isso. Para a gente voltar aos dados, a gente vai ler novamente o nosso DF, certo? Lendo novamente, os dados voltaram. As nossas alterações foi substituir isso, então a gente vai rodar isso. Dá um df read para ver se está tudo certo. E aqui a gente retira esse código e a gente olha o snu.sum. Perfeito? Então, certo. Agora vamos aprender a fazer a alteração dos dados nulos, os dados que não estão presentes aqui, e a gente colocar desconhecido no lugar de um dado nulo, que vai ser um tratamento muito mais adequado, só que em Python. Bora lá. Bom, bora lá tratar os dados faltantes tanto de país quanto de gênero. O que a gente tem que fazer? A gente tem que localizar essas partes faltantes dentro da nossa base de dados. Então, a gente vai conhecer um novo parâmetro de pandas, uma nova função de pandas, que é o lock. O que o lock ele faz? Você chama o DataFrame e você digita um ponto lock. O lock ele vai receber, dentro dos seus parâmetros, o que você quer. Ou seja, eu posso digitar aqui que eu quero um DF na coluna país. Por que um DF na coluna país? Vamos lá, DF país. Assim a gente tem a filtragem só de país, certo? Então eu dou um df país, onde os dados são nulos. Aí eu dou esse ponto null aqui. Só que a gente tem que passar um outro parâmetro, porque veja só, se eu só chamar assim, a gente vai ter todas as colunas. E a gente não quer todas as colunas. Por quê? Porque a gente quer agregar um valor novo para ela. A gente quer só a coluna país. Aí o lock ele tem um parâmetro muito legal, que se eu passar um vírgula aqui e passar só o nome da coluna, ele vai identificar para a gente somente as colunas país, onde o dado é nulo. Tá vendo que interessante? Aí o que eu posso fazer com isso? Eu posso simplesmente vir aqui e colocar um igual, para eu agregar valor nesses dados, desconhecido. Com essa simples linha de código aqui de lock, países null, passando país e agregando o valor desconhecido, quando eu rodar ela e chamar novamente o df, vamos fazer uma filtragem nova agora. Df, onde df país seja igual a desconhecido. Desconhecido. O que essa linha de código aqui está fazendo? Ela está fazendo uma filtragem. Isso aqui é para filtrar dados em pandas, tá bom? Chama IDF. O que eu quero filtrar? Aí eu passo aqui dentro. Eu quero DF país, onde os dados sejam desconhecidos. Roda o código. Tá vendo? Temos o país desconhecido aqui bonitinho. Ainda temos um problema aqui no gênero. Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, só que para gênero. Bora relembrar. A gente vai fazer df.lock, onde df gênero é nulo. Se eu passo sem o gênero aqui, sem esse vírgula gênero, o que acontece? Temos os valores, porém ele chama a tabela inteira. Se eu fizer um igual a outro aqui, igual aqui,
todos os valores nulos da tabela, inclusive esse do plano, esse da receita, eles seriam renomeados como outro, entendeu? Porque eu não estou especificando onde eu quero essa alteração. E é justamente essa vírgula gênero que vai especificar, porque se eu chamo só assim, eu tenho só gênero, só os valores nulos de gênero. E eu acrescento aqui um outro. Fazendo isso, a gente pode fazer aquela filtragem novamente. df é igual a df na coluna outro, onde essa coluna esteja recebendo o valor outro. E mil perdões, não é coluna outro, eu digitei errado, é coluna gênero, tá? df, onde a coluna gênero receba esse igual, ou seja, operadores rapidamente aqui. Um igual só, estamos agregando um valor. Se eu falo que x recebe 10, eu estou falando que x ele está recebendo 10. Se eu falo que x é igual a 10, eu falo que eu estou perguntando, eu estou fazendo um booleano de se o x ele é igual a 10. Por conta disso aqui que é importante também saber um pouquinho sobre a linguagem Python, justamente para essas horas aqui. Então a gente dá um Ctrl Enter, perceba, onde tinha gênero aqui e não tinha qual era o gênero, a gente renomeou para outro. Tá vendo que na nossa tabela não tem mais aqueles dados faltantes e as outras informações estão disponíveis para a gente. Agora mais uma observação aqui. Agora que a gente fez tudo isso aqui, a gente pode voltar aqui na nossa tabela e a gente tem aquelas linhas que não tem informação nenhuma. Ou seja, não tem como a gente substituir, porque não tem necessidade, não tem nenhuma informação útil além de um ID. Sabe? Claro, a gente poderia consultar no sistema qual é o ID dessas vendas e preencher essas informações, mas vamos partir do pressuposto de que a gente não tem acesso a isso. Ou seja, essas linhas seriam inúteis. Ou que veio sem ID mesmo, veio só um monte de linha em branco, talvez por algum erro de digitação na hora da criação do banco de dados e tudo mais. Nesses casos que a gente não tem informação nenhuma, a gente pode dar um df.dropNA com um inplace sendo true para alterar direto no data frame. Quando a gente rodar esse código, a gente dá um df.snu.sum e depois das nossas alterações, a gente alterou os dados importantes, a gente alterou para algum valor, tanto desconhecido quanto o outro, e os dados que não tinham nenhuma informação, a gente simplesmente excluiu com o drop NA, certo? Então vamos lá para o nosso mapa mental. Perceba como que o Pandas ele é poderoso. Perceba tudo que a gente fez. Não se apegue tanto aos códigos escritos, nem nada, até porque o objetivo é mais você entender como que é o funcionamento geral da ferramenta, tudo que dá para fazer com a ferramenta, uma introdução. Para aprofundar, o que eu recomendo sempre é ler o livro. Esse livro aqui, ele é do criador do Pandas. Tá vendo esse cara aqui? Até chamei aqui. Esse cara foi quem criou o Pandas. Sou mais conhecido por ter criado o projeto Pandas e escrevido o livro Python para analista de dados, que é justamente esse. Esse livro é muito bom, ele é muito interessante, ele é muito útil para você de fato aprofundar no conhecimento. Lembra lá do começo do vídeo que a gente de fato incentivar o estudo de aprofundamento, leitura de livros, de documentações. Isso aqui, essa documentação aqui, ela é sua melhor amiga, tá vendo? Até deixei o ponto lock aqui aberto, quer aprender sobre o lock, que eu usei aqui no código? Fica aí de para casa, ler a documentação, entender como ela funciona. Aqui embaixo tem todos os exemplos que dá para se usar, todas as situações. Dá para você até procurar sobre erros que dá para acontecer no lock. Se eu não me engano, aqui em cima tem alguns erros. Aqui temos notas, aqui tem tudo, sabe? A documentação do Pandas é o seu melhor amigo. Você pode vir aqui no Getting Started, ele já te ensina a instalar, ele tem as principais perguntas, tá tudo já pronto, sabe? Então, o incentivo aqui é que você de fato busque as coisas. Você viu um termo, como por exemplo, drop NA, viu um SNU aqui, viu um lock, tenha o hábito de pesquisar, de vir aqui e escrever pandas SNU.
tem a documentação, tem o W3 School aqui, que tem vários usos um pouco mais simples de se entender do que a documentação. Ele mostra a sintaxe, ele fala, dá uma linha de código rápida, certo? Então, crie o hábito de procurar termos no Google ou no próprio livro. Eu uso esse livro aqui para pesquisas. Caso eu não saiba algo, eu tenho esse livro aqui, tá até aqui que eu comprei essa edição. Caso eu não saiba algo, eu simplesmente vou nesse livro, abro o sumário dele e olho, estudo o termo, aprendo e gero um aprofundamento no meu estudo. Eu aprendo além, sabe? Isso te torna um profissional diferente do comum. Por quê? Porque a maioria se prende muito no básico. E agora uma nova... Até escrevi errado, né? Aqui. Uma nova ferramenta que a gente tem é justamente o GPT. Porém, para você vir aqui no GPT e você pedir ele para gerar algum dado para você, é importante saber como a biblioteca funciona. Por quê? Porque você vai ter que adaptar o código de acordo com as suas necessidades. Por exemplo, vamos lá no GPT aqui. Gera um código pandas. Vamos ver o que ele vai gerar para a gente. Nunca perguntei isso para ele. Certo, me dá detalhes sobre o que você precisa para gerar o código pandas para você. Vamos lá. Quero verificar no meu data frame quais dados são nulos. Vamos pedir ele para gerar isso. Ou seja, ele fala que você pode usar o isNull ou o isNA do pandas. Aqui está um exemplo. Ele cria o data frame. Agora eu vou explicar justamente, baseado nesse exemplo dele, por que essa etapa aqui é importante. Saber como a biblioteca funciona. Vamos pintar isso aqui de vermelho. Por que essa etapa em vermelho aqui ela é tão importante assim, sendo que ele já escreveu o código pronto? Porque é para você saber o que você tem que mudar, sabe? Por exemplo, essa linha aqui você não precisa. pd.dataframedata. Por quê? Porque no nosso caso, por exemplo, se a gente quer verificar aqui, a gente já fez isso. A gente já tem a nossa tabela. A gente não vai usar essa tabela que ele criou, sabe? Ou seja, é para você entender que a única parte do código que a gente de fato ia precisar é essa, df.isnull.sum. Por quê? Porque se a gente digita só isnull, vamos dar até um Ctrl C aqui, df.isnull, ele vai passar assim, só que essa visualização ela é péssima. Primeiro, nem mostra todos os dados, tá vendo? Ou seja, é você identificar aqui, pô, aqui tá somando, né? Vamos ver o que acontece se eu clicar que tá somando. Ó, aparece bem melhor. Então é muito mais sobre você saber interpretar o que ele está falando e adaptar de acordo com as suas necessidades. Então, inteligência artificial é uma ferramenta muito poderosa, mas ela precisa que você saiba o básico. Precisa que você saiba a funcionalidade do que você está pedindo. Porque, além de dar muitas informações erradas, ele mesmo fala, ele pode cometer erros aqui embaixo. Além de dar muitas informações que não são 100% confiáveis, ele vai ter muito código que você vai precisar adaptar, que você vai precisar pedir alguma alteração a mais. Mas enfim, o vídeo é esse. E muito obrigado.